Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à live Enneagrama e as Histórias nessa segunda-feira, novamente, né, nesse horário às 11 horas, que já está ficando já quase que um encontro marcado, né? E está sendo um prazer a cada dia ver o quanto que essas partilhas com as pessoas que conheceram o Enneagrama e que trouxeram histórias para enriquecer esse processo de autodescoberta, nos ajudam a gente a conhecer o outro e também a conhecer a si mesmo nesse processo, né? E esse é o grande chamado do Enneagrama. É para que a gente possa se reconhecer nos outros, né? E aí se conhecer um pouquinho mais também, né? E aí a gente vai caminhando junto. E essa é que é a grande proposta. O pessoal está começando a entrar, aí, né? E hoje eu trago uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial para mim, que eu conheci aqui em Piracicaba, que é, né, ainda uma amiga muito querida, que participou de alguns projetos meus, inclusive de uma companhia de contação de história. E a gente tem essa companhia que chama Filhos de Carmen, né, que a gente começou já acho que faz um ano. Fez um ano agora no começo do ano, né? E foi uma jornada e está sendo ainda, né, uma jornada muito interessante de descobrir a potencialidade que existe nas histórias. E ela participou desse processo do Enneagrama comigo, da minha primeira turma. Foi uma pessoa que está sempre me acompanhando, né, no caminho. E é muito interessante, né, ver como que a gente trilhou jornadas semelhantes, assim, né? No momento em que eu estava fazendo essa jornada de transformação, de mudança, né? Saindo da minha profissão. Bom dia, Bia. Oi, Cris. Tudo bem? Então, à medida que eu estava rumando na minha jornada de transformação, descobrindo as histórias e depois, eventualmente, o Enneagrama, a Aline também passou por um processo desse, né? Então, ela está aqui já aguardando ser chamada. Eu vou fazer uma apresentação aqui dela. A Aline, ela é artista de alma e nutricionista de formação. Olha só. Buscando sempre utilizar a arte para nutrir as pessoas. Ela é atriz, contadora de histórias. Então, né, hoje a gente vai ter uma história. A gente vai estar com dois contadores de história aqui falando sobre histórias, né? Arte educadora, sócia e designer da Brinquedos, sócia e designer de brinquedos na Lina Brinquedos de Tecido. Ela e a Nádia são sócias, né? A Nádia foi a que participou da outra live com a gente aqui. Então ela é designer de brinquedos, além de ser mãe de 2 vira-latas. Então vamos conhecer a Aline, vou chamar ela aqui. Enquanto ela vai chamando, eu vou fixar um comentário aqui Vamos ver aqui. Oi, Line. Oi, Tudo bem? bom? Você tá meio Tudo bem, e você? Tudo Tô bem. fixando aqui o comentário. Você tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô. O pessoal tá ouvindo aí também a gente, né? A gente vai, só para responder, acho que deve estar sim. Deve estar ouvindo bem. E aí, tudo certo? Tudo certo. Um pouco nervosa. É normal, né? A gente que aprendeu a estar no palco, falando com as pessoas, né? A gente tem esse negócio, tem uma ansiedade antes de falar na frente das pessoas e traz aquele calorzinho gostoso, né? Passei até um batom, ó, nem sei quanto tempo faz que eu não passo. O batom teve que tirar a poeira do batom, que já tá empoeirado. Agora sai de casa com máscara, né? Não passo mais batom. Olha só que importante, né? Você viu como é que as lives, elas movimentam a nossa vida, né? É verdade. É isso aí. Então, estava falando um pouquinho da tua história e, de certa forma, as nossas histórias meio que se juntaram, né? No meio do caminho.
você saindo de um ramo de trabalho da nutrição, né, como nutricionista, que trabalhou bastante tempo, né? Acho que você trabalhou 10 anos lá. Foram 7 anos na empresa. Desde 7. o estágio da faculdade, eu fiquei já contratada pela empresa que eu estagiei, e ali eu fiquei. Mas nos últimos anos, assim, foi bem doído para mim, sabe? Porque, como a live é do tipo 2, né? Eu sou muito de acolher, de ajudar as pessoas. E trabalhando no mundo corporativo, eu comecei a ter que minar as pessoas, a cobrar as pessoas e às vezes até fazer chorar essas pessoas. Aí eu falei, não, eu não sou isso, sabe? Então começou a ficar muito doído para mim essa função de cobrança, de às vezes falar um não que eu não. Se fosse eu, Aline, eu não queria ouvir aquele não, entendeu? Então eu falava, nossa, Sim. não vou dar conta disso por muito mais tempo, sabe? Então ficou muito, muito doído para mim. E eu gostava muito das pessoas, o trabalho em si, mas a questão da cobrança mesmo, sabe? De ter que quase que maltratar o outro para ter um resultado, aí isso foi muito doído para mim. Sim, sim. É. Não, eu imagino, né? E o quanto que a gente acaba tendo essa dificuldade e se encontrando infeliz assim no trabalho, né? Eu compartilho muito disso que você está falando, porque eu também trabalhei, sou engenheiro civil, né? E trabalhei, não deu 10 anos, deu uns 9 anos mais ou menos na profissão. E foi muito difícil, né? Aquela coisa do... Eu tenho a cabeça muito aberta, assim, né? E depois eu descobri essa questão das histórias. Para mim foi assim, o campo, eu falei, eu estou na minha área é essa, né? Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu tenho que navegar por isso, né? E era difícil, né? Trabalhar numa profissão tão certinha, quadradinha, né? Limita muito, né, Fê? Porque às vezes você quer fazer de Ah, um jeito, você percebe que talvez uma abordagem vai ser diferente, mas não é o que a empresa não é o jeito certo e não é o certo deles não é o certo para você, né? Então daí começa vários conflitos que não vale a pena continuar, né? é. E a gente começa a escutar esse chamado da alma mesmo, né? Eu acho que você escutou mais ou menos na época que eu escutei, e daí a gente se conheceu, se encontrou e começamos a fazer o trabalho juntos, né? E a gente teve montamos essa companhia de contação de histórias, contando histórias juntos há muito tempo. E estamos fazendo aí várias coisas juntos, né? Inclusive o curso do Enneagrama, que você já falou aí já algumas coisas sobre o 2, que você se identificou, né? Então, para a gente entrar agora um pouquinho mais, para você falar como é que foi a sua experiência, eu vou fazer uma introdução do Enneagrama, para quem está aqui ou está assistindo depois, né, e não sabe o que é o Enneagrama, né? O Enneagrama é um sistema de autoconhecimento, né, uma ferramenta, que a gente diz que é mais que uma ferramenta para você se conhecer, sabe? É uma sabedoria, né, que veio através de um símbolo que foi criado ao longo do tempo e ao longo das tradições que vieram utilizando esse símbolo, para ser um símbolo que pudesse representar tudo e todas as coisas, né? E eles utilizavam para explicar o movimento dos astros, a mudança das estações. E depois de um tempo eles foram percebendo que isso que estava acontecendo, que eles viam, as mudanças que eles viam na natureza, aconteciam dentro da gente mesmo. E aí eles transformaram esse mapa da alma humana que mostra para nós como que nós somos, qual que é os nossos comportamentos, o nosso padrão de atuação no mundo, né? E quais são as crenças limitantes, o que influencia na nossa vida. E aí o Enneagrama propõe esses 9 padrões, esses 9 tipos de personalidade, 9 possibilidades, 9 energias, né, que se manifestam e das quais nós nos identificamos com um. É como se a gente estivesse estagnado num ponto, né? Não que a gente escolhesse, mas é o lugar onde a gente se sente mais confortável. E a gente passa a ser sempre daquele mesmo modelo, né? E aí são 9 tipos, e aí durante o processo, né, que a gente fez junto, né, Aline, você se identificou como o 2, né? Que traz muito essa questão, assim, do olhar para o outro, de tentar ajudar, né, de buscar atender as necessidades do outro, e às vezes até questionando as próprias necessidades, né? Talvez até exigindo demais, né, ajudando demais, além da conta, atrapalhando o
processo do outro, muitas vezes. Né? O 2 traz algumas coisas nessa questão. Então, está falando que está falhando o vídeo. Eu acho que é você, Fê. Eu até mudei de lugar aqui de casa, que eu achei que era que eu tava longe do modem. Você tá meio calando, então não é só para mim. Eu achei que fosse só para e agora voltou. Agora voltou. Como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Melhorou? Agora parece que voltou tudo. Tá, eu vou começar de novo. Eu coloquei num outro Wi-Fi aqui, que eu acho que é melhor. Acho que ele estava conectado num outro. Pessoal, Mas vamos continuar. Sim. Isso, pessoal, vai falando aí. Se vocês verem que travou de novo, vocês me avisam, tá? Ou se voltou, normalizou. Tá. Então, retomando, o Enneagrama é esse sistema de autoconhecimento, né? Só para falar, às vezes cortou aí no meio, né? É um sistema de autoconhecimento que a gente se percebe, né, nesse processo. E ele apresenta 9 tipos de personalidade, 9 tipos de padrões de comportamento. E aí a gente acaba identificando um determinado padrão, que é como se a gente fosse o lugar que a gente atuasse. Voltou, né, pessoal? Tá, beleza. Estamos de volta. Falhas técnicas, mas, né, vamos contornar. E aí, né, durante o processo, né, que a gente fez junto, né, Aline? Foi muito legal, foi muito bonito. Você foi se descobrindo com essa personalidade 2, que tem essas características aí que você começou a pontuar, né? De ajudar o outro, de sempre olhar para o outro e às vezes esquecer das próprias necessidades. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo de descoberta, se você se sentiu bem, se você não foi muito, né, não foi muito legal no começo, e o que isso tem a ver com as suas escolhas, com o teu trabalho, né? Faz essa apresentação aí para a gente entender o que é o tipo 2. Então, como você disse, né? A gente se cruzou no SESC, no curso de contação de história, e aí a gente começou a trabalhar junto na companhia. E na companhia de contação de história, você me apresentou o Enneagrama, que você falou que estava fazendo a formação e que via muito sentido na questão das histórias, e aí você fez o primeiro ciclo, e aí eu participei. Eu nem imaginava o que era o Enneagrama, foi tipo na confiança, tipo, o Felipe convidou para um curso, eu vou e vamos ver o que é, sabe? Assim, muito avulta, assim, eu fui. É. E aí foi o final de semana todo, aquele curso intenso, e eu me descobri como 2. E aquilo, para mim, foi muito dolorido me ver como 2, assim, sabe? Eu não gostei do 2. Eu falei, nossa, eu não sou essa pessoa que ajuda todo mundo. E o pior para mim foi o ajudar por querer alguma coisa em troca. Eu falei, eu não quero nada em troca de ninguém, e não sei o quê. E foi muito doído para mim esse 2. Tanto é que eu fui fazer as pazes com 2, assim, faz um tempo, que foi na segunda etapa agora, que eu consegui fazer as pazes com 2. E consegui perceber isso, né? O quanto que eu me dou para o outro, o quanto que eu faço pelo outro, para não enxergar as minhas necessidades, né? O quanto que eu me escondo ajudando o outro, sabe? E eu sou um 2 social agora na segunda etapa, e como que eu me envolvo em grupos, e como que eu tô sempre participando de alguma coisa, tô fazendo alguma coisa, e talvez não, acabo me sobrecarregando de função, de coisas, para estar sempre ocupada, para não olhar para a Aline, entendeu? Para entender qual é a necessidade da Aline, para entender o que a Aline está precisando. Então eu, tipo, consumo outras coisas, faço outras coisas para não ter esse olhar, sabe? De falar, não tenho tempo para pensar nisso agora, eu tenho que fazer tal coisa, eu não tenho tempo para fazer isso para mim agora, eu vou fazer tal coisa para o Felipe. Eu não tenho tempo para fazer para mim, eu vou fazer para tal pessoa. Coisa que isso
percebendo, né, que eu sou desse tipo, percebendo que eu sou assim, porque para mim era super normal ser assim. E quem não era assim, eu falava, nossa, como que a pessoa não vai ajudar o outro? E a dificuldade que eu tenho também em pedir ajuda. Às vezes eu tô super sobrecarregada e não, eu vou falar, não, eu não preciso de ajuda, porque eu acho que se a pessoa quer ajudar, ela não pede, ela não pergunta, sabe? Ela vai e ajuda, porque então para mim foi ruim no começo, mas depois foi bom. Principalmente na experiência assim de arte educadora, que eu tava dou aula de artesanato, de artes manuais, e às vezes eu via a dificuldade do adolescente ou da criança, e eu, ao invés se a criança quer ajuda, eu já ia ajudando, sabe? Ah, deixa eu ajudar aqui. Deixa... Né? Perguntar se a criança quer ajuda, se o adolescente queria ajuda, eu já ia ajudando. Então, como você disse, né? Às vezes o ajudar é tirar a confiança da pessoa, né? O quanto que eu tive que dar esse passo para trás e começar a perguntar se as pessoas querem ajuda, a Sim. perguntar se eu posso ajudar de alguma forma, para não ser inconveniente e também para dar essa chance para a pessoa, né? Porque senão eu estou sempre ali na posição de deixa que eu faço, eu sei, e ajudando o outro, né? Então, esse passo para Sim. trás, muito legal. E acaba interrompendo o processo de aprendizado, né? Isso que você falou das crianças é muito interessante. O educador, e aí pode falar de arte, educador, professor, ou mesmo pai, que tem essa personalidade, às vezes tem essa dificuldade de entender que o filho pode fazer por si próprio, ou o aluno, ou né, a criança, né? Ela pode fazer, e é bom que ela faça por si própria, porque é assim que ela aprende. Porque se você fizer por ela, ela não vai aprender, né? Então é uma grande desafio realmente para o dois perceber isso. Que os outros também podem, né? Perceber o potencial no outro, e não só as necessidades, né, do outro. E o quanto que isso vai reverberando, assim, né, Fê? O quanto que essa personalidade 2 ela tá em tudo que eu faço. Por exemplo, no Lina Brinquedos. A gente faz brinquedos de tecido pensando em cada criança. Por exemplo, a gente não faz ursinho, cachorrinho, a gente faz camaleão, lagartixa. A gente faz brinquedos, a gente faz bichinhos que tá fora, assim, do padrão, né? Tá fora do que se acha no mercado. Justamente porque cada criança é uma criança. Então, a gente volta, assim, para essas crianças que têm essa imaginação, essa originalidade. Pensando nas crianças com autismo, a gente vai buscando esses brinquedos pedagógicos, esses brinquedos para ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Então, é tudo Sim, isso do ajudar muito, sabe? Então, a questão da história, a questão do manual, para mim, de eu conseguir fazer com as minhas mãos alguma coisa que eu vou poder ajudar essa criança, ajudar esse profissional a lidar melhor com o desenvolvimento. Então, isso para mim é muito gratificante, sabe? E vem de uma sim. forma muito natural. Então, eu gosto muito de poder fazer isso e ajudar, não sei se ajudar, eu já falei de ajudar 500 vezes na live até agora, né? Mas Mas isso aí é bonito de ver esse potencial do que você tem, né? Eu não estou falando só do dois, mas eu sei que você tem, porque eu compartilhei já muitos trabalhos com você, a gente já vem elaborando vários projetos, né? E é sempre aquela questão do mimo, assim, de deixar uma lembrança, de deixar algo carinhoso, né? Isso é muito bom. não quer só dar um cartão e algum. Não, tem que ter um cartão customizado, e daí tem que ter uma lembrancinha, para que a hora que você. E eu lembro que você falava assim: eu quero colocar uma coisa que a pessoa olhe e lembre de mim sempre que olhar para aquele detalhe daquilo. Quer dizer, tem uma relação de que eu quero cuidar do outro, sabe? De uma maneira legítima. Só que, às vezes, você começa a perceber que o olhar para o outro é tão, né, de uma maneira tão intensa e tão frequente que você acaba esquecendo de olhar para si, né? E aí percebendo que você faz muito mais pelo outro do que por si. E aí tem essa tendência, né, que vem da paixão do dois, que é o orgulho, né? E é esse orgulho que faz com que você infle, né? Como se você fosse autossuficiente, não tivesse necessidades, para que você possa realmente ajudar o outro, né? Porque no fundo vem uma questão assim: como é que eu posso ajudar
se eu tenho problemas, né? Então, quer dizer, eu não tenho problemas, né? Eu resolvo meus problemas de uma forma bem simples ali e não lidando com eles, para que eu possa estar totalmente disposta para o outro, para que possa acontecer, né? E aí vem esse sentimento, né, de que eu não tenho problemas, não tenho o que resolver, eu não consigo pedir ajuda, né? E a gente sabe que a gente precisa de ajuda e nós temos necessidades realmente, né? Então esse é um grande desafio para o 2 falar não, né? A gente sempre fala isso, né? Para o 2 é um exercício mesmo. Fala não, não posso fazer isso agora, porque é uma tentação. Quando alguém fala assim, você está no meio de uma coisa, fala assim, Aline, você pode me ajudar no negócio? Nossa, vem, né? Parece que sumiu aquilo que você estava fazendo e você olha para a pessoa e é mais ou menos assim que acontece? O que acontece? E é a dificuldade do não e é a dificuldade do depois também, sabe? Se você me pede uma coisa, eu falo, ai, Fê, eu não posso fazer. Tô com outras coisas para fazer, não vou poder tal dia. E a dificuldade depois também, do ficar, nossa, o que será que o Felipe tá pensando de mim? Nossa, o que será? Ah, eu devia ter ajudado. Ah. Então, às vezes, é mais penoso não ajudar do que eu ajudar, sabe? Para mim, às vezes, Sim. fica pesado o falar não, porque depois eu fico, ai, o que será que aconteceu? Será que eu podia ter ajudado? Será que eu podia. Será? O que eu podia ter feito? Podia ter me Ah, dedicado? Eu tinha esse tempo, vai. Então, isso para mim é muito mais custoso, me dói muito mais do que se eu falar, eu posso ajudar e parar o que eu estou fazendo e ajudar, do que falar não, sabe? O depois do não para sim. mim. E você já falou um pouco sobre essa questão do relacionamento, e eu acho que a personalidade 2 ela gira muito em torno dos relacionamentos, né? Isso, para você, ainda que é social, é mais intenso ainda, porque são muitas pessoas, é muito grupo, são relacionamentos, né? Em grupo, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê, depois que você passou do Enneagrama, como é que você se relaciona, né? Em que nível, em que base, se você percebe quais as necessidades que você vê hoje de ter esses relacionamentos, essa questão dos grupos, né? Como é que você enxerga essa questão do relacionamento a nível pessoal e profissional também? Eu acho que depois do Enneagrama, assim, e a pandemia também tem reforçado isso, o nosso curso foi, né, na pandemia, nessa fase, eu acho que eu comecei, não sei se é filtrar a palavra, mas comecei a enxergar quais grupos vale a pena, quais pessoas realmente vale essa dedicação, sabe? Vale porque demanda uma energia, assim, né? Para você ficar ali cuidando daquele grupo, cuidando daquelas pessoas. Então, tem algumas pessoas que a pandemia a gente não pode visitar, então foi se afastando, foi uma coisa meio que quase que uma peneira natural, assim, sabe? Hum, Mas quando eu percebi que a, a, talvez, não sei se é dar atenção, que é a palavra, não sei se eu vou estar usando o termo certo, mas talvez dar valor para as pessoas que realmente fazem sentido, assim, sabe? Quase que perceber quem realmente está comigo, está perto de mim, tá faz sentido mesmo, sabe? Tá perto, né? faz Sim, ficar tá perto nessa caminhada nova, nesse descobrimento, assim, sabe? Porque às vezes você acaba ficando perto de algumas pessoas e quando você vê não faz sentido, né? Talvez fez sentido naquela época, fez sentido naquela fase que você estava, mas agora nessa caminhada, nessa nova fase, talvez não faça tanto sentido. E o quanto que. Porque o Paulinho, meu marido, também fez o Enneagrama, né? Fez aí com a gente agora na pandemia. Então, o quanto que isso também foi bom, assim, para a gente se conhecer mais e também o ajudar, assim, sabe? Às vezes eu pego algumas coisas para fazer, ele fala: olha, acho que não precisava, passou do ponto, não sei o quê, sabe? Então, o quanto esse auxílio também, essa pessoa falando: olha, acho que não precisava tudo isso, sabe? Não precisava pegar tanta coisa para fazer. Vai ajudando a eu enxergar, porque talvez por estar dentro disso, por ser tão natural para mim fazendo as coisas, eu não né? percebo esse outro dando esse peso, sabe? Mas eu Sim. percebo que a relação com o outro, para mim, ela é muito valiosa, assim, sabe? Eu gosto muito do outro, eu gosto muito dos meus amigos, eu gosto muito de mandar uma mensagem, saber como é que tá.
eu gosto de cultivar essas pessoas, sabe? Cultivar esse amor, esse carinho, esse cuidado mesmo com o outro, sabe? Eu gosto Sim. de ter esse carinho, assim, de sentir, sabe? Essas pessoas e saber como estão, saber dessas pessoas. Eu gosto bastante. Eu sou aquela que também É, reúne, sabe? Tipo, aqui quer reunir a oitava série, que quer reunir a sim, turma para tomar café. Eu sou sempre esse ser que tenta fazer essas sim. reuniões. E é Porque interessante você falar dessa questão da pandemia, o quanto que é um desafio, né? Assim, eu fico imaginando você com essa personalidade e sendo social ainda, como está sendo difícil, né? Porque é, aquela coisa de você enxergar, às vezes, que o outro estava precisando de alguma coisa, e antigamente você podia ir lá, pegava o carro lá, ia lá, fazer uma visita, e agora não dá mais, né? E o que que isso faz, né? Como é que movimenta? Que eu acho que traz essa questão desse aí que você falou, essa peneira, de perceber aonde está a necessidade, quais pessoas realmente precisam, às vezes, da sua ajuda. Porque tem pessoas, às vezes, que você não que não vale a pena, mas é que a pessoa ela pode resolver por ela mesma, né? De falar assim, não, olha, eu confio em você, né? Eu deixo, né, a pessoa fazer aquilo que ela precisa fazer. E aí, nesse contexto que nós estamos, acaba meio que forçando um pouco isso, né? e como que é difícil, por exemplo, que nem você falou que o 2 ele tá sempre eliminando os problemas, né? Não trabalhando os próprios problemas para resolver o do outro. E o quanto que Sim, são poucas pessoas que eu falo que eu permito a me enxergar, assim, sabe? Parece que eu tô transparente para as pessoas. Então, são pouquíssimas pessoas que a hora que fala, tá tudo bem? Que eu dou uma risada, a pessoa já fala, ixi, não tá tudo bem, sabe? Então, são pouquíssimas mesmo que acabam tendo parece um raio-x, assim, parece que a pessoa tá olhando dentro, que talvez tem vez que eu tenho uma amiga, Letícia, que ela me manda uma mensagem e eu falo, nossa, como é que ela parece que tá me vendo lá em Campinas e eu tô aqui e eu falo, nossa, como que ela me enxergou de longe, assim, sabe? Porque parece que a sim, conexão já é tão transparente que às vezes ela enxerga coisa que eu não enxergo, coisa que eu enxergo no outro, ela acaba vendo em mim, que daí eu sim, consigo sim. com ela, talvez, ou pouquíssimas pessoas, ser assim nesse nível de transparência, sabe? De conseguir falar um pouco dos problemas e tal. Porque pro 2 falar dos problemas é quase que assumir um fracasso, sabe? Assumir uma fraqueza. Assumir que eu Então, sou fraco e não dou conta, né? E é difícil. uma coisa, assumir uma dor, assumir uma fraqueza, é muito difícil, sabe? É muito dolorido. Então, por isso que são pouquíssimas pessoas que enxergam essa fraqueza e que eu consigo demonstrar um pouquinho essa fraqueza, sabe? Mas geralmente não tem. Sim. Não. Mas ao mesmo tempo, como é bom, né, quando a gente consegue perceber, quando consegue se deixar transparente, né? E aí receber ajuda, eu acho que o dois ele ganha muito quando ele consegue receber, alguém pode ajudar ele, né, a fazer alguma coisa, e ele sente assim que ele também é merecedor desse carinho enorme que ele tem pelas pessoas. Ele também merece isso, né? Porque no fundo parece que ele está sempre buscando essa conexão, esse amor dos outros, né? E é como se ele entendesse que o amor não fosse incondicional, que ele tivesse que fazer primeiro para depois receber, né? E aí tem casos de pessoas que falavam assim, eu vi em alguns livros exemplos, né? A pessoa que era muito religiosa, né? E daí falava assim, nossa, mas está acontecendo tanta coisa boa comigo que eu acho que eu não estou rezando o suficiente, né? Quer dizer, a pessoa acha que pelo fato de estar acontecendo, quer dizer, as coisas só acontecem com ela, as pessoas, né, esse amor só vem quando ela faz algo, quando ela se movimenta, quando ela tem que ajudar, tem que estar em comunidade, tem que estar fazendo serviço social. E não é, isso aí é gratuito, né? As pessoas, elas gostam, independente disso, né? E é uma chave para perceber essa questão, né? Pois é, mas é bem complicado, assim. Só de falar da questão da fraqueza já me queimou a bochecha, assim, sabe? Já me ardeu o rosto. Já é uma coisa que não é comum para mim, entendeu? Não é fácil. Tá Tanto é olhando para isso, né?
não é o normal para mim, entendeu? Eu sempre sou Sim, para o 2 para mim é meio que é quase aquela imagem da galinha com os pintinhos todos embaixo, assim, sabe? Eu me sinto sim. com todo A, mundo. a, a, a Gia até falou aqui, Aline agregadora, né? Você é essa pessoa que realmente. Eu já tive várias oportunidades de fazer isso, porque eu sou meio que o oposto. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de agregar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão social, e você já chega assim, ó, junta todo mundo, tá todo mundo disperso, assim, você tem essa capacidade de agregar, né? É realmente isso que a gente falou, né? E aqui o pessoal está comentando da questão do 2, né? A Rita falou, é a oportunidade de crescimento e fazer o 2, deixar que as pessoas resolvam seus próprios problemas, né? É bom para ele, porque ele tem mais tempo, né? E gasta menos energia, às vezes, com coisas à toa, e dá oportunidade para a pessoa aprender, né? É saber que o outro também pode, né? Olha lá, E, Rita. então, é, Eu ela já falou, sobrenome já diz tudo, pois o tipo 2 são os verdadeiros anjos da guarda dos seus eleitos. O 2 tem esse negócio, isso que você falou assim, ó, são pouquíssimas pessoas da qual eu me abro, né? Às vezes tem alguma questão assim que tenha certas pessoas especiais, aí você já falou de uma peneira, ó, deu uma peneirada em quem não merece às vezes, ou quem não vale a pena, mas tem certas pessoas que eu não posso deixar, eu sinto que eu não posso deixar, eu tenho uma necessidade de estar olhando para aquela pessoa sempre, né? E aí vem com essa questão dos eleitos. Quem são esses meus eleitos, dos quais eu foco mais a minha atenção, né? E ali também é importante eu perceber o quanto que eu estou ajudando demais, ou estou dando atenção demais para coisas que às vezes não precisaria, né? Principalmente nessa questão dos meus eleitos, essas pessoas especiais na minha vida, né? Eu acredito que você deve ter algumas delas. E às vezes né, eu falo você, o quanto que eu talvez não deixe a pessoa aprender com aquilo, né? Porque talvez por eu já ter passado, ou eu sei como resolve, eu não dou oportunidade para a pessoa se resolver com aquilo, né? Eu quero ajudar. Ou então eu conheço alguém que pode ajudar e não sei o quê, sabe? Então eu já vou agregando, assim, sabe? Vou fazendo as pontes. Tipo, tá com dificuldade de tal coisa, eu conheço uma pessoa, então vou linkar essas pessoas. Então, só que talvez essa pessoa que tá com dificuldade, ela tem que aprender por ela, né? Mas eu me coço, assim, sabe? Eu falo, ai, acho que eu posso ajudar, não sei o quê. E talvez fazer Sim. esses links, sabe? Talvez eu não possa ajudar, mas eu conheço alguém que pode. Então, eu acabo fazendo Sim. essas ligações, assim. Essa rede, a rede de conexões, isso faz muito sentido para um social. Eu tenho uma rede e eu ajudo através da minha rede, né? Olha como é que é diferente. Às vezes eu não posso, eu sei que eu não posso, mas eu tenho uma rede que pode. E aí eu vou conectar pessoas, eu vou agregar e vou juntar. Vamos todo mundo na turma aqui que Comigo tem de monte, sabe? Porque legal, ali. essa rede mesmo de pessoas, de amigos mesmo, que eu sei que eu posso ligar e eu posso contar e eu posso pedir favor e eu posso mandar uma mensagem em qualquer hora que eu sei que vai ser recíproco, assim, sabe? Que eu Sim, posso sim, estar comigo a qualquer hora. Então, isso para mim é muito valioso. legal. Viu? Agora a gente entra numa parte para a gente falar da história, né? Você trouxe uma história aí e eu queria que você falasse para a gente. Daí, se podia contar essa história. Tem muitas vezes muitas pessoas que podem conhecer, mas se você quiser contar essa história aí, é um conto curto, né? Essa Qual a história, história que você trouxe pra gente? eu não sei o nome dela, Fê, eu não sei se ela tem um nome, assim, mas é um conto que é da vaca. Que tinha um sábio e seu aprendiz, né? Passeando, explorando tal, e chegaram num lugar bem longe, distante, assim, e viram uma casinha bem pobre, umas pessoas bem maltrapilhas, assim, um jardim bem seco e uma vaquinha. O sábio falou: Nossa, vamos lá pedir água, algum descanso para a gente continuar, né? Nossa jornada tal. Aí chegaram nessa casinha e viram aquela pobreza, assim, aquela família bem pobre, bem judiada mesmo, e pediram água, eles deram. Daí o sábio perguntou, falou: Nossa, vocês vivem tão longe da cidade, como que vocês sobrevivem aqui, né? Não tem nada próximo. Aí o pai da Não.
continuar. A gente tem essa vaquinha. E ela dá leite, a gente faz queijo e a gente vende o queijo, vende o leite na cidade. E o dinheiro que a gente consegue lá, através do leite e do queijo, a gente vai comprando comida e vai sobrevivendo e vai alimentando a vaca. Aí o sábio olhou para aquela vaca, a vaca também já estava bem cansada, assim. E aí eles agradeceram a água e foram continuar. E assim, continuando ali, né, explorar. Aí o sábio falou para o aprendiz, falou, olha, volta lá e empurra aquela vaca no precipício. Aí o aprendiz falou, mas sábio, como que eu vou empurrar aquela vaca? A vaca é o sustento daquela família. Como que eu vou fazer isso? Ele fala, não, vai lá e empurra a vaca. O aprendiz seguiu o sábio, né? Foi e empurrou aquela vaca no precipício e continuaram a sua jornada e tal. Só que o aprendiz ficou com aquilo ali dentro dele. Passado alguns anos, ele decidiu voltar para aquela casa para ver como que estava aquela família, porque ele ficou com aquela culpa de ter jogado aquela vaca que era o sustento da família, né? E ele voltou e achou uma coisa assim completamente diferente. Uma casa pintada, uma casa reformada, as pessoas bem vestidas, aquele jardim verdinho, com flor, com tudo assim. Aí ele bateu, saiu a mesma família, só que aí com roupas bem bonitas e tal. Ele falou, nossa, o que aconteceu aqui? Vocês mudaram, né? Aí o pai da família falou, nossa, você não vai acreditar. No mesmo dia que vocês passaram aqui, a nossa vaca caiu do precipício. E aí a gente teve que pensar uma nova forma de sustento, porque daí a gente não tinha mais a vaca para dar o leite, para a gente fazer o queijo, nem vender o leite, então a gente teve que pensar uma nova forma. Então daí a gente começou a plantar, a gente começou a cultivar flores, a gente começou a fazer outras formas de sustento, ver, né, explorar ali dentro daquela casa, dentro do lugar deles, novas formas de sobrevivência, novas formas de sustento. E aí eles acharam infinitas formas, e aí eles estavam muito bem e muito ricos. E essa é a história do empurrar a vaca, né? E aí eu trouxe essa história porque, para mim, o empurrar a vaca tem muito sentido, sabe? Porque até quando eu estava na empresa, né, trabalhando lá com salário fixo, assistência médica, odontológica e todos as regalias, assim, regalias, né? Todas as coisas, para eu conseguir empurrar essa vaca, sabe? Que era ali o meu sustento mensal, não sei o que, foi muito custoso. E o quanto até hoje, assim, eu ainda estou vendo formas de sustento dentro de mim, assim, o quanto que eu tenho que parar de olhar para alguma coisa que seja uma coisa certa para que eu consiga enxergar em volta, né? O quanto que, para mim, eu tenho que trabalhar ainda, além de achar a forma de sustento, achar a forma de resolver os meus próprios problemas, né? Sem precisar ficar focando em uma única solução. Então, para mim, tipo, dois é muito difícil empurrar a vaca e olhar como eu consigo achar respostas dentro de mim mesma para o meu problema, sabe? Então, por isso a história Talvez, talvez o empurrar a vaca tenha esse sentido assim de perceber as minhas falhas, né? Sim, sair da minha zona de conforto, né? Eu acho que essa história traz muito essa questão, né? Sair da zona de conforto para que a gente possa caminhar rumo a algo novo, né? E aí é um desafio que não só para o dois, mas para todos nós. Eu acho que essa história fala muito bem disso. Tanto é que eu vejo essa história muito no ramo empresarial. Joga sua vaca, né? Se alguém não jogar, joga você mesmo sua vaca. Empurra essa vaca. Eu fico pensando, coitada da vaca, né? Não tinha outra metáfora, né? Porque a pessoa... Eu fiquei já pensando na vaca, coitadinha, né? Mas eu fiquei pensando depois, Aline, olha só como é que é interessante essa questão aí, e como o olhar do dois, né? Você jogaria a vaca, você faria isso? Você jogaria a vaca da pessoa, você vendo que a pessoa tem só uma vaca para sobreviver. Você chegaria e faria isso? Ou seja, deixaria a pessoa totalmente desalentada, sem recursos, acreditando no potencial dela?
É muito difícil, assim, sabe? O acreditar. Porque o sábio já é o sábio, né? Ele tinha essa noção É, que a pessoa ia se desenvolver a partir daquilo. sim, E sim. por isso que essa história mexe comigo, assim, porque eu acho que Aline, se eu fosse o aprendiz do sábio, talvez eu ia falar, ah, não, eu joguei a vaca, viu? Eu joguei. Mas talvez eu não jogaria, entendeu? Porque eu Sim. tenho a necessidade de tanto de buscar novas coisas dentro do meu redor, assim, achar novas saídas, quanto de acreditar que o outro vai fazer isso e vai sobreviver. Eu já ia ficar, meu Deus, matei essas pessoas de fome, o que que eu fiz? Eu podia ter ajudado de alguma forma, podia ter feito de outra Talvez ia ter comprado até uma outra vaca, né? Para ela, tá? forma, ou inventar, fazer um outro queijo, faz queijo coalhada e alguma coisa, Sim. sabe? Mas Ai, não joga a vaca, pelo amor de Deus. mas o quanto que a Gi uma vez falou pra mim, né? Que eu falei, ai, Gi, eu tenho medo de jogar a vaca. Daí a Gi Bacarin tá até vendo a gente, falou assim, olha, você já jogou a vaca. Eu não sei se você percebeu, mas sua vaca já caiu. Então, o que, Ela tá lá embaixo. então, o que que você vai fazer com isso, entendeu? Sua vaca já caiu. Como que você vai lidar com isso, sabe? É Então, verdade. essa história, pra mim, ela traz muito isso, sabe? A minha vaca já caiu. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou Sim. comprar nova, eu vou fazer que nem essa família, eu vou olhar em volta, eu vou fazer tudo isso, sabe? Como que eu vou olhar para o meu lado, para minha casa, para as pessoas e enxergar uma coisa diferente? Ah lá, a Gi falando que eu matei minha vaca. O pessoal tá perguntando aqui, Aline, você se identificou com algum personagem? Qual mais, assim? Eu Ou acho não necessariamente? mais, não, talvez não com o personagem em si, sabe? Talvez se eu fosse me identificar, acho que eu me identificaria mais com o aprendiz, que foi o realizar alguma coisa e depois ficar com essa culpa, né? Porque tanto é que ele ficou com uma Sim, culpa de ter feito alguma sim. coisa, ou para saber. É, tem um ponto aqui que é interessante a gente falar para as pessoas, que nos mitos, nas histórias, o que acontece? Não significa, assim, a princípio, que a gente se identifica com um personagem, né? A gente entende que todos aqueles personagens fazem parte de nós. Então, aqui dentro tem um sábio, aqui dentro de nós também tem um aprendiz e também tem as pessoas pobres necessitando de ajuda ou, né, carentes que possuem uma vaca. Talvez a gente possa ser até a vaca, inclusive, não sei. Mas, talvez não, melhor não, né? Melhor não ser a vaca. A vaca tem um triste fim. Melhor não. Mas somos todos esses personagens, sabe? Então, é perceber aonde que eu tô me vendo nessa questão. E aí vem uma outra questão chave que eu percebi hoje, né? E estava lendo, porque eu peguei para ler de novo e falei assim, vamos ver se sai mais alguma coisa. E aí eu olhando aquele sábio, me veio uma sensação de falar assim, mas que sábio enxerido, que ele foi se meter para jogar a vaca do precipício lá, né? Quer dizer, o sábio poderia muito bem ter falado para a pessoa, chegado lá e falado assim, olha, eu sei que vocês têm uma vaca só, mas vocês deveriam se livrar dessa vaca. E talvez ele até imaginasse que eles nunca fariam uma coisa dessa, né? Mas ele foi lá e jogou a vaca. Então, quer dizer, não tem uma coisa. Eu fico pensando, não tem uma coisa muito de sábio, assim, no sentido de que ele invadiu uma decisão da família de se viver sendo sustentado pela vaca, certo? Então, talvez, veja. Pode falar, desculpa. Eu ia falar que às vezes, por exemplo, as pessoas aprendem mais quando tem essa ruptura rápida, assim, né? Porque se o sábio Sim, tentasse convencer a família a deixar a vaca de lado e buscar olhar para aquele lugar que eles moravam, que dava para plantar, que dava para fazer outras coisas, eles não enxergassem de primeira. E quando teve essa sim, ruptura da ausência da vaca, daí eles falaram, ó, vou ter que achar outra forma. Então, sim, com certeza. eu aqui, por exemplo, às vezes, quando o negócio é uma ruptura forte, aí eu falo, opa, preciso fazer outra coisa, sabe? Porque Sim, se é bem lento o negócio, assim, para mim, eu vou, sabe, meio que, vou dar um jeito aqui, um jeito aqui. Então, talvez sim, esse tenha percebido nessa família que se ele realmente rompesse essa zona de conforto, porque enquanto a vaca vivesse, a família ia viver daquela forma, né? sim, Quando ele sim.
mas percebe um ponto que, assim, em nenhum momento a família pediu ajuda. Não, em nenhum Eu momento. acho que e aí eu acho que é aí que tá a questão, entendeu? Sabe? Não, é uma questão assim, pra gente refletir, sabe? É um chamado pro dois perceber, as pessoas estão pedindo ajuda, se elas não estão, por que que eu quero ajudar? Né? Será que existe realmente uma necessidade? Ou eu estou fazendo isso para dizer como eu enxergo o melhor para a pessoa, que aquilo realmente é o melhor para a pessoa, né? Às vezes não era a questão de jogar a vaca do precipício, às vezes era uma questão de fazer com que eles entendessem isso, né? E talvez essa mensagem não ficou clara, porque para eles aconteceu alguma coisa, né? E aí eles mudaram. Talvez a lição que o sábio pudesse ter dado seria muito mais interessante se ele tivesse falado isso para a pessoa, e daí se a pessoa falasse assim, não, joga minha vaca. Isso aí seria muito mais forte essa lição para ele, né? Então eu fiquei com essa questão, sabe? O quanto que a gente, às vezes, olha para os outros e percebe, nossa, olha que a condição deles, eles são pobres, eles estão precisando, mas eles têm que se livrar disso aí, eles têm que sair da zona de conforto. Ou nós, como terapeutas, né? E pessoas que trabalham com desenvolvimento, que querem ajudar mesmo, né? Pessoas, de falar, olha, você precisa fazer isso, né? E às vezes você ultrapassa um limite de que a pessoa não pediu essa ajuda, né? Ou ela não está buscando alguma coisa. E aí é esperar, se a pessoa vier para perguntar, aí você pode ajudar, né? Sim, eu não tinha pensado nesse lado do sábio ajudar sempre, É, porque é bem isso mesmo, né? Ele foi lá, se meteu numa história que nem a Fê tá escrevendo aqui, podia ter dado muito errado, né? Mas não isso, exatamente. deu muito errado. Então, às vezes, esse lado também de ajudar sem a pessoa pedir, ou a pessoa nem perceber que ela precisava da ajuda, ou às vezes ela nem precisa da ajuda e o dois se Ah, meter na situação é bem custoso mesmo. É custoso para ambas as partes, né? Porque é, demanda que o aprendiz aí ficou se remoendo por um tempo, né? Nessa energia que ele fez. E a família também, né? isso. Demanda essa energia para falar, nossa, e agora? O que eu faço com isso, né? Porque às vezes você É, uma pessoa, a pessoa nem percebeu que aquilo era um ponto falho, às vezes nem era um ponto falho para ela, e você vai lá e acha que sabe e acaba, pode dar uma coisa muito errada, né? pode Mas dar certo, como pode dar errado, né? Mas é sempre, eu acho que é esse movimento, é de acreditar no potencial do outro, de que ele consegue sozinho, né? Isso também é ajudar, sabe? Ou seja, não ajudar é ajudar também, né? Acreditar que ele pode fazer sozinho e que eu estou ajudando ao não fazer por ele, sabe? Eu acho que essa percepção muda uma chavinha que ajuda quem sempre tem esse olhar, assim, de perceber que o outro precisa de algo, né? Que ele é necessitado, né? E aí você acaba ajudando mais do que se você tivesse feito por ele, né? sim, é verdade. Eu preciso trabalhar bastante isso do não ajudar é ajudar às vezes mais do que ajudar efetivamente, sabe? Então isso é uma, eu falei que falei lá no grupo que para mim tá sendo quase um mantra, sabe? Não ajudar é ajudar, não ajudar é ajudar, sabe? É, Às vezes é mais forte a hora que vê, já me meti em algumas coisas que eu não tinha nada a ver com a situação e depois demanda uma energia que talvez sim, precisaria disso, entendeu? Então, é, mas eu preciso trabalhar. E é o que nem você falou, né? A gente fez Enneagrama e os caminhos, e agora eu acho que é para sempre, né? O se conhecer e ir trabalhando para sempre melhorar em vários aspectos, né? Em várias sim. E aí, né, é um grande desafio, né, principalmente. Cada pessoa carrega a sua dificuldade, carrega a sua cruz, né? E pro dois, acho que é justamente isso que você falou, é saber quando ajudar, né? Porque eu tô tão acostumado a olhar e já na impulsividade, querer fazer, querer resolver pelo outro, que eu não sei mais se é realmente necessário isso. E aí entra uma dificuldade. Será que o não ajudar agora eu estou me omitindo ou eu preciso realmente ajudar? E aí é um dilema, realmente, né?
E talvez, né, uma chave para poder encontrar isso aí é pensar assim, se isso é realmente bom para mim, né? Se eu também, se me ajuda também. O fato de eu estar fazendo isso pela pessoa, se faz sentido, se está me ajudando também, no sentido de que profissionalmente, talvez, ou seja, assim, de crescimento pessoal, né? Porque não é uma questão assim que vai falar para o dois, não, agora você não pode ajudar mais ninguém, você não tem que fazer, tem que ser egoísta, né? Não é isso, né? Mas, se puder conciliar o que eu estou fazendo pelo outro é também para mim, né? Se isso reverbera em mim, esse é um caminho, né? Que talvez seja o ponto de fazer essa percepção do que eu realmente estou precisando nesse relacionamento. O que é que eu estou querendo aqui, né? Se é uma questão que está me fazendo bem ou isso está me fazendo mal, sabe? Porque se estiver fazendo mal, aí talvez tenha que abrir mão, né, de fazer. Porque muitas vezes você não tem tempo ou você não sabe fazer, né? E aí você vai colocar uma outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com o negócio e aí embola, né? Não resolve, acaba atrapalhando, né? Então, assim, se eu não sei fazer, isso não está me fazendo bem, está consumindo meu tempo, eu tenho mais o que fazer, eu vou deixar confiar que a pessoa pode resolver, de falar assim, olha, infelizmente não posso, eu gostaria muito de fazer, mas eu não posso, né? Então, talvez seja essa chave de olhar para si, né? Eles falam muito no Enneagrama, do 2, é aquele que chega no estacionamento e tem aquela plaquinha, né? Pare o carro, apague os faróis e acenda a luz interna e diga quem você é, né? Então, acenda a luz interna e veja quem você é, para que depois você possa entrar. Né? Pois é, e essa é uma grande dificuldade, né? Saber quem eu sou, o que eu gosto e como eu vou me ajudar, né? O quanto eu preciso também de ajuda, de coisas, Isso. perceber isso e me ajudar, né? Porque eu tô sempre olhando para fora. Então, esse olhar para dentro é um desafio, assim, acho que do dois e talvez de todo mundo, É. né? Para si. Mas é a grande virtude do 2, é a humildade, né? E a humildade não é você se rebaixar, você ser menos. É você saber exatamente quem você é, com seus prós e contras, com suas qualidades, seus defeitos. É saber, humildade vem de humus, né, que é de terra, né? E é saber que você é feita de terra, você é feita de carne e osso. Você tem necessidades e que você tem falhas e que você precisa de ajuda também, né? E aí, quando o 2 percebe que ele tem essa relação, que ele é de carne e osso, que ele não é uma pessoa assim, que pode tudo, né? Um super-herói. Então, aí, que não é um super-herói, exatamente, que não é um super-herói. É um humano de carne e osso que sofre também, né? Ele se reconecta com a verdade dele interior, novamente, e essa aí é a grande virtude, né, do 2. Para que eu já choro, Felipe. Você começa a falar essa coisa. Não, mas é muito complicado, Fê, o olhar para dentro, sabe? Olhar as necessidades, a questão do sentir mesmo, sabe? De se permitir sentir. Então, sentir tudo, qualquer coisa, tipo o luto, a tristeza, a decepção, a alegria, tudo, qualquer coisa, assim. Eu permito muito que o outro, ou proporcione isso para o outro, mas para mim fica difícil. Então, acho que é uma coisa que eu vou buscar aí, trabalhar com o Enneagrama, com as terapias e com o ouvido do Felipe, porque a gente já passou assim por uma fase e o Enneagrama me ajudou muito assim na questão de que eu tinha um bloqueio de não chorar, assim. Eu ficava, nossa, por que eu não choro? Por que eu não choro? E passei anos, assim, anos, gente, sem chorar mesmo. Daí eu falei, gente, e fazendo teatro, eu falava para a companhia de teatro, eu falava, gente, me dá qualquer cena, menos que chorar, porque eu não sei chorar. Como não sabe chorar? Eu não sei chorar. Então, com o Enneagrama, essa questão de ir lá na infância, das feridas da criança, de buscar o trauma da infância. Então, isso foi um desbloqueio, assim, sabe? E hoje virei uma chorona de carteirinha, assim, que eu consigo menos, pelo menos, e o quanto que é libertador, assim, você poder É, chorar, sabe? Sentir isso
e realmente se emocionar e chorar, e aí a voz já começa a ficar. Mas o quanto que isso não É era, isso. isso era super bloqueado, assim. Se eu começasse a sentir alguma coisa, eu já nivelava e voltava e bloqueava isso, sabe? Então, o quanto que o Sim. Enneagrama ajudou a desbloquear isso e a enxergar esse trauma, essa dificuldade, sabe? Então, depois disso, Fê, acho que valorizei muito o Enneagrama, que nem a gente brinca, né? Eu tô quase aquela testemunha do Enneagrama, né? Você já conhece o Enneagrama? Você já conhece? Eu fico falando do Enneagrama para todo mundo. Ele fez tão É, bem essa é. ferramenta do autoconhecimento que eu falo para todo mundo, assim, sabe? Faz É, tempo que eu é muito bom mesmo, né? nunca tinha chegado nessa trava mesmo, sabe? Nunca tinha enxergado dessa forma, nunca tinha me visto dessa forma, sabe? O quanto que o Enneagrama Sim. foi fundo, assim, sabe? Foi lá na criança mesmo e todo mundo tem seus traumas de infância. A minha não foi muito colorida, muito cor-de-rosa, como talvez de várias pessoas. E como que eu consegui chegar nessa ferida e consegui desbloquear e hoje consigo ver, fazer vínculos que eu não conseguia fazer, que estava, sabe, travado por essa questão da infância, que hoje também consegui destravar alguns vínculos que para mim era super importante, depois eu vi que o vínculo era só meu, não era recíproco, entendeu? Eu tinha Sim. esse amor, essa adorava algumas pessoas de vínculo familiar mesmo, que com o fato eu vi que o vínculo era meu, não era do outro, sabe? Não era recíproco. Uhum. A decepção foi enorme, mas foi bom também para perceber que era uma coisa que só eu alimentava, sabe? Não era uma coisa que Sim. vinha em retorno e uma coisa que talvez eu não me deixava, não me permitia, eu consegui permitir viver, conviver, criar laços, vínculos que por esses traumas, por essas feridas da infância, eu não conseguia, né? Então, Sim. tô bem assim, testemunha do Enneagrama mesmo, sabe? Porque para mim Bom, foi um divisor de que água. bom. E isso mostra, assim, o teu caminho de crescimento, né? Porque o Enneagrama, ele faz, assim, ele ajuda bastante, né? Ele não faz o caminho pela gente, né? Então, tem pessoas que passam pelo Enneagrama e não faz sentido nenhum. Porque depende muito da pessoa, do movimento que ela faz. Porque é isso que vai transformar, né? Não são os sistemas que a gente usa, né? Isso que você está falando, você está se abrindo aqui, né? É uma coisa, é muito bonito de ver, quanto que uma pessoa que falava que não conseguia chorar e agora está chorando e está se sentindo bem por isso. De estar entrando em contato com os sentimentos, as dores, e se permitir ser acolhida, né? Olha a libertação que está por trás disso, né? Daquela pessoa que está sempre acolhendo os outros e agora não, eu sei que eu posso ser acolhida, né? Isso traz uma conexão muito mais forte do que essa tentativa de se conectar através do que você faz pelos outros e está sempre gastando tanta energia, né? Parece que vem de graça, né? Fala assim, nossa, eu nem sabia que as pessoas gostavam de mim a esse ponto, né? E que eu não precisei estar lá sempre, né? Às vezes tem uma amizade que você nunca mais falou e de repente você vê que ela tá igual, né? Então, isso mostra muito o teu caminho de crescimento e eu te agradeço muito por estar passando isso aí. Isso é muito importante para todo mundo, né? Acho que é um exemplo muito bom. E a gente está finalizando, falta 1 minuto e meio para a gente acabar aqui. Era, a gente podia estar falando muito mais aqui, passando mais histórias, mas eu queria que nesse último minuto você pudesse trazer uma palavra aí para a gente que pudesse representar esse momento, essa experiência de estar aqui falando sobre os seus sentimentos, falando sobre você, e para deixar para a gente aí uma palavra ou uma frase. Eu acho que a primeira que veio na minha cabeça foi calma. Calma, que hoje eu acho que eu me Calma. sinto mais calma para fazer as coisas, sabe? Eu percebi que eu não consigo mudar o mundo. Então, o que eu consigo mudar ao meu redor, sabe? O que eu consigo fazer aqui por perto, sabe? Então, eu acho que o Enneagrama me Muito trouxe bom. a calma, de saber que eu não vou mudar o mundo, mas eu consigo fazer até onde meu braço alcança, sabe? O que eu posso. Até onde meu braço alcança. Isso aí é uma lição que o 2 pode passar para todos nós e que eu acho que você transmitiu essa calma para a gente. E que a gente possa levar aí durante essa semana que está se iniciando para todo mundo, essa calma,
essa paciência de saber que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um momento. A gente está numa história que ainda está se desenrolando e nós somos personagens nela e a gente pode fazer muita coisa. E às vezes é bom deixar passar, deixar andar um pouco mais isso aí para a gente se conhecer mais, né? Quando a gente